Olá! Quer saber quais são os índices ideais de medição para as suas campanhas? O que será que no Brasil é considerado como campanha de sucesso ou não? Já parou para pensar sobre isso? Quais são os indicadores que analisam se a sua campanha está dando resultado ou não? Será que é só conversão de venda lá no final? Ou será que a conversão de venda é uma consequência de alguns indicadores que talvez você não olhou antes, porque falta um pouquinho dessa gestão de marketing? Lembrando que a gente entra todos os dias aqui 7h37 para fazer a sua liderança, a sua gestão acontecer. Bom dia! Então, vamos ficar ligado aqui nos indicadores que a gente tem que, ou pelo menos solicitar para as agências, para as pessoas que trabalham conosco, ou que a gente tem que se empenhar para vamos dizer, uma vez por semana ou a cada 2 semanas, revisar, abrir aquela tabela Excel lá ou algum programa que você tenha de medição para poder estar comparando se realmente os índices estão melhorando ou não. Agora, como saber se o seu resultado está dentro da expectativa do mercado nacional ou até internacional? Vamos falar sobre isso hoje, 5, 10 minutinhos aqui comigo. Olha só, vamos pensar, tá? Primeiro ponto, um gestor e um líder de marketing e vendas tem que ter métricas, tem que ter as tal das KPIs, as chaves de medição, né? Então, dentro do ponto de vista de marketing, o que é isso? Talvez você já tenha ouvido falar, mas vamos recapitular aqui rapidinho, tá? Taxa de conversão, custo de aquisição por cliente, né? Custo por impressão de anúncio, desempenho das campanhas, né? Que mais? Engajamento, pode ser volume de curtidas e seguidores, pode ser conversão de vendas, volume de leads, pode ser criação de oportunidades. Então pensa no funil de vendas e lembra que a gente tem que ter muito volume de pessoas, de leads entrando dentro do funil para o marketing digital acontecer e se relacionando com esse funil para depois converter a venda. Cada estágio do funil tem que ter indicações, tem que ter índices de medição. Então, a quantidade de pessoas que entram, o custo que eu tenho sobre isso, tudo isso são indicadores, tá? Depois, dentro disso, o volume de oportunidades que foi gerado e dentro disso, a quantidade de clientes que está sendo direcionadas para o meu comercial e finalmente convertidas, tá? Essas são as métricas que tem que medir o funil. Por quê? Porque através das métricas você consegue analisar a qualidade de cada estágio do funil. Então imagina que você tem um monte de leads entrando, um monte de contatos de potencial cliente entrando dentro desse funil. Só que poucos geram oportunidade. Significa o quê? Significa que a sua campanha tá boa, mas o relacionamento tá ruim. Agora, ao contrário, você tem poucas pessoas entrando no seu sistema de funil, só que esses que entram têm altos índices de conversão. Opa! Então quer dizer que só basta melhorar a campanha, porque o meu trabalho interno aqui tá funcionando bem, eu tô conseguindo converter. Então, como é que a gente sabe onde é que a gente tem que melhorar, onde é que a gente tem que colocar energia a cada vez que eu atualizo uma estratégia de marketing de vendas, né, comercial e de marketing, de comunicação com o mercado? É olhando para os indicadores, olhando para esses índices. Então, vê se faz sentido para você a ideia de que realmente você só faz gestão e só tem liderança mercadológica dentro da sua estratégia de marketing e vendas se você faz aquela gestão com base nos dados. Você tem que ter dados de medição. Por isso que a gente sempre tanto fala em planilhas de ROI, retorno sobre investimento. E aí você começa a fazer tem gente que é muito focado nisso, ou agência que é bastante focada nisso, dependendo do que você exige, do contrato que você tem, esses olhares de medição, eles acontecem até diariamente. Agora, vamos dizer que se você olha de 1 vez por semana a 2 vezes por semana, já tá ok. O importante é você olhar, o importante é eu apertei o play ali do Google AdWords, ou então apertei o play dos motores ali das redes sociais e botei os anúncios, ou fiz os posts, larguei os posts ali nas redes sociais e nunca mais olhei para ver se está dando retorno ou não. E aí é engraçado porque às vezes a gente tem cliente que trabalha no orgânico e diz assim, não estou dando vendas, mas a gente vai olhar o post, a qualidade do post está tendo um engajamento gigante, mas como é orgânico é devagar. Então não é sobre a promoção, não é sobre o conteúdo, não é sobre o material às vezes é só uma questão estratégica que está relacionada como que eu vou botar mais gás, como que eu vou explodir isso aqui, né? Porque o material tá bom, o que eu faço com isso agora? Então esses olhares, quem vai nos dizer, quem vai fazer a gente traduzir para onde a gente tem que direcionar a nossa força e a nossa energia são os indicadores. Então eu preciso ter indicadores em 2025, tá? Para fazer a coisa acontecer. E revisar esses indicadores ou diariamente, ou semanalmente, ou quinzenalmente.
diariamente. Lembrando que uma campanha de marketing e vendas, geralmente ela se atualiza a cada 15 dias, 10 dias. 15 dias é o ideal. Então você pode estar rodando várias campanhas ao mesmo tempo e estar ajustando em tempo real todos os dias, ou você pode deixar ela rodar e depois, quando você for analisar, montar a próxima, ver o que deu certo, o que deu errado, né? Qual dos testes ali funcionou melhor. Então tem várias formas de trabalhar dependendo do seu recurso de tempo, dependendo do seu recurso de contrato com a agência com quem você trabalha, tá? Dá pra flexibilizar. A questão tem que fazer para poder crescer, tá? E aí, claro, à medida que as coisas vão melhorando, a gente vai crescendo cada vez mais. Mas agora eu vou falar dos índices, dos indicadores para você, tá, entendi, eu vou começar a medir. Aí eu abri aqui minha campanha, como é que eu sei se minha campanha tá bom, se não tá? Olha só, no mundo e no Brasil, tá? Aqui o índice é similar. As taxas de abertura, por exemplo, de e-mails e de anúncios de comunicados que eu faço com o meu cliente, até através de WhatsApp, enfim, a boa taxa de abertura varia de 20% a 40%. Então vamos imaginar que você manda aí um texto para o seu cliente, seja por WhatsApp ou seja por e-mail, tá? Se 20% abrir, tá ok. Abaixo de 20% tá ruim. Se chega a 40%, você é o the best, tá? Dificilmente ultrapassa 40%. Então, taxa de abertura de comunicação entre 20% e 40%. Aqui você já começa a saber. Opa, se deu 10%, significa que o meu texto, a minha copy, como a gente diz, está ruim. A minha abordagem está ruim. Eu vou ter que colocar mais gatilhos mentais. Se eu não sei fazer isso, eu vou contratar alguém que sabe me ajudar nisso, né? Aqui a gente já começa, como um diagnóstico médico, né? Pelos indicadores, pelos meus exames aqui, eu consigo saber o que tem que fazer. Vê se faz sentido para você. Agora, se a tua taxa de abertura está mais de 40%, logicamente você vai sempre trabalhar para aumentar ela, mas talvez não seja o foco no momento, porque isso aqui tá ok, então deixa eu botar energia em outra questão. Agora, outras taxas que a gente mede, tá? CTA, que é custo de conversão, né? CTR, custo de aquisição para o cliente e custo de conversão de cliente, tá? Entre 2% a 10%. Significa o quê? Né? O custo por clique, né? Que a gente chama, o famoso custo por clique. Quanto custa a pessoa abrir ali? Olha só, se 2% do seu público abrir ali, você fez um anúncio, atingiu 1.000 pessoas. Se 2% abrir e fizer alguma ação, ir para alguma página, mandar uma mensagem, qualquer tipo de ação, mas clicou, tá? Clicou numa chamada de ação ali que você colocou na campanha ou não. Se 2% clicou, tá, o que tá dentro do esquema, tá? Tá ok, já começa a ficar ok. Abaixo de 2% é nada, tá tudo errado. Agora de 2% a 10%, tá? No mundo inteiro, no Brasil, funciona assim, de 2% a 10%. Acima de 10%, o custo por clique, a taxa de conversão de clique, é difícil, tá? 10% é o auge bom. Então, se você tem aí um indicador, Aline, mas eu não tô tendo venda, mas o meu gestor de tráfego aqui, ele tá provando para mim que minha taxa de conversão tá 10%. Então, o problema não é seu gestor de tráfego, o problema é sua equipe comercial, tá? Então, assim, a gente tem que ter... Começa a perceber comigo aqui a importância desses indicadores, para que o bom líder, o bom gestor, ele não é que ele tem que saber fazer, ele não tem que saber fazer tudo, gente, é impossível, ele tem que fazer o trabalho dele. Agora, ele tem que saber o que pedir, o que medir, né? Vê se faz sentido para você, né? Ele tem que saber o que pedir, o que medir. Então, é sobre isso a liderança, tá? É não deixar a vida passar e eu não buscar os meus resultados ou estar lidando com profissionais que daqui a pouco me enrolam um pouquinho, né? Isso que a gente não pode fazer, nós temos que assumir essa liderança. Então, taxa de abertura é de 20% a 40% e taxa de custo por clique é de 2% a 10%, tá? Agora, conversão de venda, gente, conversão de venda, lembra que é um funil, tá? Então, muita gente abre, depois poucas pessoas geram oportunidade, então a taxa de abertura é aquele volume de pessoas que entram no meu funil, a taxa de clique já é a oportunidade, né? A oportunidade que gera já é um pouquinho menor. Menor do que isso é a conversão mesmo de venda, tá? A conversão de venda sobre essa taxa de pessoas que clicaram, que viraram oportunidade, ela varia de 1% a 10%. 1% a 10%. Eu brinco que ainda assim é melhor do que os investimentos financeiros, né? Que ficam em torno dos 1%. Vê se faz sentido aí, tá? Significa que se você fizer o básico, o beabá do marketing digital, você com certeza vai retornar, ou tem que retornar 1% dos seus investimentos, no mínimo, tá? Então, essa conversa franca e aberta que você tem que ter aí com a sua equipe. Agora, se você faz muito bem feito, se você tem uma equipe bem azeitada, se você já sabe que os primeiros meses é difícil, mas depois só vai,
A longo prazo, você vai chegar a colher 10%. Então, o custo de conversão de venda, para quem já faz bastante tempo, para quem olha com frequência para isso, para quem cuida desse setor dentro da sua empresa, chega a 10% de conversão sobre as oportunidades, né? Claro que esse já é o limite, tá, gente? É quase o limite. Então, a gente brinca, existem palestrantes, existem influenciadores aí que trazem muita gente para o seu funil e na hora da conversão preferem fazer uma palestra ao vivo, né? One-to-one, ou então uma abordagem mais, né, mais de presença. Criam outras estratégias para falar direto no olho do consumidor, porque se garante tanto no pitch de vendas que eu já vi taxa de conversão chegarem a 20%, mas com pessoas muito trabalhadas na questão do pitch de venda, tá? Então, sim, é possível. Claro que aqui a gente está falando não só dos algoritmos digitais, mas também do seu time comercial que tem por trás. É aquilo que eu falei, se a conversão está baixa e o volume de aquisição de leads tão alta, é porque você tem que treinar melhor o seu pitch de vendas dentro do seu trabalho comercial ou dentro daquele vídeo que você faz para convencer as pessoas, tá? Então é sobre isso. E pra gente que faz campanhas de marketing, a gente tem que olhar também para as taxas de descadastramento, tá? Isso também a gente também olha com bastante relevância. Então eu capto um monte de leads, algumas têm a ver ou não com o meu trabalho, mas quando a taxa de descadastramento ela tá entre 0,1 e 0,3%, tá ok. Quando tá acima disso, significa que também eu tenho que revisar minha comunicação. Ou eu tô botando dinheiro, direcionando meu anúncio para público errado, ou eu tenho a minha forma de comunicar, de convencer as pessoas está sendo invasiva demais, ou está sendo comercial demais, não está ajudando o mercado. Lembra que a gente sempre fala aqui que as empresas que têm maior índice de aceitação no mercado, de liderança, de vendas e marketing, são aquelas que trabalham a dor do cliente, que servem o cliente no sentido de ter uma proposta de valor por trás da empresa. Portanto, tem conteúdo para falar. É sobre como eu te ajudo, é sobre as tuas dores, é como que a gente soluciona isso aqui juntos, é como que a gente soluciona um problema juntos. Então, meta aqui desse ano, tá? Começa a olhar para os teus indicadores, começa a anotar seus indicadores, começa a olhar para esses indicadores, atualizar eles uma vez a cada, pelo menos uma vez por mês. Aí, à medida que você vai pegando jeitinho ali a cada 15 dias, depois semanalmente, depois quando você tiver com uma equipe forte, vai lá. Que os primeiros 15 minutos do dia olha para os seus algoritmos, né? Meus clientes eles já estão acostumados, eles já trabalham com o Google AdWords ali aberto, né? As métricas analytics ali aberto, para ver em tempo real o que está acontecendo e assim a gente vai tendo a energia de ajustar na hora. Vamos testar a tua campanha, deu certo, opa, isso aqui deu certo, isso aqui não deu. Então isso é uma energia legal, porque tem tudo a ver com o relacionamento, com o match que se faz entre seu departamento comercial e seu departamento de marketing, né? Então esse diálogo, esse aceitamento, essa energia para fazer as coisas acontecerem, para captar clientes é muito bacana, é muito legal. Nos emociona e nos emotiva muito a fazer uma comunicação assertiva que dá resultado e dá retorno para você. Então, marketing é sobre investimento e retorno. Não é sobre eu fazer só para fazer barulho, tá, gente? Marketing faz barulho, é importante isso, mas tem que fazer barulho de forma estratégica, consciente e com gestão. É isso que a gente está trazendo aqui. Então, primeira questão, organiza teus índices de medição que faz sentido para você, tá? Lembra do funil de vendas, os índices que você precisa olhar em cada etapa. Anota os índices de medição, depois controla eles com frequência e conversa com sua equipe para fazer as melhorias contínuas, que fazendo melhoria contínua não tem como o resultado não ser cada vez melhor. Lembrando que marketing é investimento e não custa, basta você ter uma estratégia e ter um plano de ação que funcione, tá? Dito tudo isso, se você precisar de ajuda para fazer um diagnóstico do seu negócio, me chama. A gente faz consultoria, a gente faz mentoria, a gente faz gestão de projetos, a gente está aqui disponível para o que você precisar. Além desses insights aqui, que eu quero que você fique comigo todos os dias, 7h37, compartilhe para quem você achar que, para sua equipe, né, que trabalha com você daqui a pouco, o ano tá começando, vamos colocar as métricas aqui do nosso ano, vamos criar estratégias métricas do nosso ano aqui, né? Compartilhe esse vídeo, mas estamos juntos para a sua prosperidade, tá? Se quiser também deixar perguntas em box pra gente trabalhar aqui no 737 todos os dias, fica à vontade também. E amanhã a gente volta com mais dicas, insights de gestão, liderança de marketing, vendas. Lembrando que a gente trabalha o ecossistema do seu negócio aqui para você fazer seus sonhos realizados a partir da comunicação assertiva com o seu mercado, tá? Amanhã a gente volta, faça um excepcional dia, tenha uma excelente quinta-feira. Até amanhã!